Oi, Isabela. Você disse que tem com dúvida no exercício 5 e no exercício 12. Vamos lá, vamos resolver o exercício 5. O exercício fala o seguinte: estudamos na página 164 e 165. Tá certo que vocês não viram esse livro, mas daria para fazer pelo seguinte, que diz assim, ó: a gramatura de um papel é definida como a massa do papel em gramas em uma área de 1 metro quadrado, ok? A folha de papel A4, representada a seguir, que tem lá uma folhinha azul de 297 milímetros por 210 milímetros, tá? A seguir tem gramatura de 75 gramas por metro quadrado. Bom, quantos gramas aproximadamente a gente vai ter em 500 folhas? Bom, a ideia aqui é o seguinte, olha só. Para começar, o enunciado nos dá uma unidade de medida em metros quadrados. O exercício nos dá a medida da folha A4 com 297 milímetros por 210 milímetros. Como a gente já tem valores em metros no enunciado, vamos transformar esses valores em milímetro para metro. Para transformar de milímetro para metro, eu pego o valor em milímetro e divido por 1000. Vai dar o quê? Vai dar 0,297 metro por 0,210 metro. Muito bem. Como é que você acha a área de uma figura com essas medidas? Você vai multiplicar um lado pelo outro, certo? Você vai multiplicar esse lado vezes esse lado. Então vai ficar, olha só, vamos achar a área de uma folha A4, só que agora as unidades em metro. Então, a área, se você multiplicar 0,297 metro por 0,210 metro, vai dar 0,06237 metros quadrados. Muito bem. Agora, como a gente já tem a gramatura de uma folha A4, aliás, quanto do metro quadrado tem uma folha A4, nós vamos usar a regra de 3. Bom, o enunciado fala que 75 gramas está para 1 metro quadrado. Então, eu vou querer saber o quê? Ora, então, quantas gramas está para a metragem quadrada de uma folha A4? Então, a gente vai descobrir essas gramas aqui. Como são grandezas diretamente proporcionais, pensa comigo. Se eu tiver mais gramas, eu vou ter mais área. Se eu tiver menos gramas, eu vou ter menos área. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Sendo assim, na hora que eu monto essas relações, eu vou multiplicar em x. Então, vai ficar 1 vezes x e 75 vezes esse valor. Está aqui. Aí eu pego o que acontece, o x, esse 75 vezes isso aqui, dá 4,6775 gramas por folha. Por quê? Porque esse 1 eu vou passar dividindo, então é a mesma coisa que ele não existisse. Então, a gramatura de uma folha de papel A4 é 4 gramas,6775. Ok? Bom, aí, achando o valor do peso em gramas de uma folha A4, aí você só multiplica por 500, que vai dar esse valor aqui, ó, 2.338,875, ou seja, dá uns 2 kg e alguma coisinha, certo? Então essa aqui é a resposta do exercício 5. Vamos ver agora o exercício 12, que você falou que tem dúvida também. Muito bem, ó. O exercício 2 fala o seguinte: uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova. Então ele tem a área de cobertura de uma antena e a área de cobertura de outra antena, certo? As 2 antenas. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km. Olha só. Então, ó, se esse raio de cobertura, esse círculo de cobertura de uma antena tem raio de 2 km, então é a medida do centro
até a circunferência, então é 2 km. E aqui também é 2 km, ok? Bom, cuja circunferência se tangenciam no ponto O. Esse ponto aqui, tangenciam quer dizer o quê? Elas têm apenas um ponto em comum, ok? Muito bem. O que a gente entende disso aí? Para a gente encontrar a área de um círculo, a fórmula para encontrar a área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Então, olha só. Vamos pensar no seguinte. No final, vai ter uma antena que vai substituir as duas, que vai ser uma antena nova, mais moderna. E essa antena nova vai estar aqui nesse ponto e vai cobrir toda essa área aqui. Então, o que acontece? Com essa substituição, quanto aumentou a área de cobertura? Então, a gente tem que pensar só na parte cinza, ou seja, quanto aumentou só a parte cinza que nos interessa. Por quê? Você já tinha essa área coberta e já tinha essa área coberta. Agora tem essa outra maior. Então a gente vai descobrir essa área aqui mais essa área aqui. Porque essas outras duas já estavam sendo cobertas. Então a ideia é o seguinte. Vamos calcular a área da cobertura de uma antena. Que é essa aqui que tem raio 2. Então a área da cobertura. Vamos chamar isso aqui de antena 1. A área dessa cobertura... dessa antena, a área da cobertura daquela antena é π vezes r ao quadrado. O raio é 2, está no enunciado. Então, a área dessa antena 1 é igual a 4π. Como a gente tem duas antenas, então a área dessas duas antenas velhas era de 8π, ok? Eu não vou multiplicar o π, porque π é 3,14 e nas respostas você tem o π lá, ok? Bom, agora que a gente já sabe que essa área aqui mais essa área aqui dá 8π, beleza, agora vamos calcular a área maior. A questão é, qual é o raio deste círculo maior? Pensa comigo. Se o raio dessa circunferência que está aqui é 2, significa que o diâmetro é 4. E essa outra aqui, também o raio é 2, mas também significa que o diâmetro também é 4. Então a gente tem na circunferência maior, no círculo maior, a gente tem um diâmetro de 8. E raio é metade do diâmetro. Logo, o raio dessa circunferência maior é igual a 4 quilômetros. Então, nós vamos calcular a área do círculo maior. πr ao quadrado, o raio é 4. Então, aqui vai dar, o círculo maior é 16π. Ora, se tudo isso aqui é 16π e eu tiro esses dois aqui que são 8π, quanto é que aumentou a área? 8π. Então, é 16π menos 8π igual a 8π. Essa é a resposta. Então, a área foi ampliada em 8π quilômetros quadrados. Beleza? Espero que tenha sido claro aí, tá? Tchau.